Bom dia, pessoal. Hoje, dia 2 de abril de 2025. Depois de ver uma enxurrada de brincadeiras aí a respeito dos nossos ex-presidentes e do nosso presidente atual, que era o dia deles ontem, né? Hoje, dia 2 de abril, passou essa, essa fase de brincadeira. Eu espero que você esteja bem e que fique melhor ainda. Se você está chegando a primeira vez aqui para ouvir a palavra de Deus, meu nome é Marco Fará, eu sou teólogo e sou advogado há quase 40 anos e sou um pai de família muito realizado. E tá bom por aí também. Os meus defeitos eu não vou contar aqui. Eu preciso, aliás, falar em defeito, fazer um meia-culpa aqui rapidinho, porque se vocês pegarem um dos nossos primeiros vídeos lá, vocês vão me ver incentivando todo mundo a fazer exercício, a andar, a correr quando pode e fazer academia, né? E eu tô falhando com a minha academia. Quando muito, tô conseguindo uma vez por semana e correr. Nem me lembro quando foi a última vez que fui correr. Tenho ido andar com as cachorrinhas lá e tal. Mas eu vou retomar isso aí, tá? E eu continuo dizendo assim, tem coisas que eu não faço, mas eu sei que é certo. Então se você puder, continue se exercitando e cuidando da alimentação, porque isso faz bem, tá? Salmo 57, para você que como eu tem lutas. Vamos ver se os homens de Deus da Bíblia eram que nem nossos bem-sucedidos líderes de hoje, ou se tinham várias tribulações, né? Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Mais pra frente você vai ver que ele fala que armaram rede para ele, etc, etc, etc. Então, me parece o seguinte, me parece que nós somos uma classe de gente que, assim como Davi, que era uma figura de rei, de Messias, que era um homem cheio do Espírito Santo e com o coração conforme o coração de Deus, que nós temos tribulações. Davi passou, por que nós não vamos passar por tribulações? Há alguma promessa que não passaremos por tribulações, você e eu? Bom, me parece que na minha Bíblia diz o contrário. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E Paulo, eu sempre falo de Paulo, e importa a Paulo ver o quanto tem que padecer pelo meu nome. Então, gente, relaxe. Se você está em tribulação hoje, ore para Deus, faça como Davi aqui, ó. Ore assim, clame para ele no teu quarto: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Gente, calamidade faz parte da vida. Olha o povo lá em Mianmar. Mianmar é um dos países mais fechados do mundo. Agora deu terremoto lá que desmoronou tudo. E assim é a vida, assim é o mundo. Então, o que nós temos hoje, se nós estamos em paz, se temos saúde, se temos comida, onde dormir, pensem bem, isso é dádiva de Deus. Isso não é permanente, isso não é relevante. Nos bilhões de anos de história do mundo, isso não quer dizer nada. Só quer dizer uma coisa: que você é um favorecido de Deus por poder viver assim. Agora, se você tem algumas calamidades na tua vida, pense bem. Ela pode não ser a maior calamidade do mundo. A tribulação que você está passando pode não ser a maior tribulação do mundo como parece aos teus olhos. A dificuldade, as ofensas, o desprezo, a mentira dos outros pode não ser
pior coisa do mundo. É uma unha encravada lá que está te incomodando. Mas que logo vai sarar, você arruma e ela passa. O importante é que você clame a Deus pela misericórdia dele, você clame pelo sangue de Jesus na tua vida e você se coloque debaixo das asas do Altíssimo. Veja quantas vezes Davi fala isso, né? A sombra das tuas asas. Jesus fala assim que ele queria aninhar Jerusalém como uma galinha aninha os pintinhos embaixo das suas asas. Isso é a coisa mais linda do mundo. Se quem puder, escute minha ministração sobre a águia e a galinha. Vocês vão entender bastante coisa e vão lembrar dessa passagem que Jesus falou, que ia abrigar os pintinhos embaixo de suas asas, assim como uma galinha faz com seus filhinhos. Muito lindo isso. E muitas vezes eu me sinto em dificuldades, eu me sinto acuado, me sinto injustiçado pelo mundo. Quando eu pago direitinho minhas contas, eu procuro fazê-lo e o pessoal não paga. Quando eu procuro ajudar os outros, o pessoal não ajuda. E aí eu vejo o seguinte, eu vejo o quanto que Deus tem me ajudado, o quanto que Deus tem me sustentado desde que eu nasci, e o quanto que a minha vida melhorou desde que eu era um bebê até hoje, desde a minha infância sofrida, quando eu quebrei a perna 2 vezes, fiquei muito tempo com a perna no gesso, lá numa idade em que era crucial para o meu desenvolvimento. Então, se eu contar para vocês assim bem certinho como é que foi a minha infância e a minha adolescência, ela foi muito sofrida, muito complicada. Mas hoje, que eu tô velho, eu tenho paz. Hoje essas cicatrizes que vieram e que eu guardo desde a minha infância e da minha adolescência, elas me servem para me lembrar que a vida foi muito difícil para mim e que Deus me deu um certo refrigério hoje. E eu tô livre da tribulação de jeito nenhum. A tribulação faz parte das nossas vidas. Mas eu tenho experiência para me aquietar hoje e para me colocar debaixo das asas do Senhor quando as dificuldades vêm. E assim que a Bíblia fala que a vida ela tem que nos trazer esperança, ela tem que nos trazer paciência. A fé produz isso em nós. Porque a experiência ela produz esses sentimentos para nós de paciência, de esperança, de vislumbrar alguma coisa melhor lá na frente. Porque toda a tempestade pela qual você passou e depois vislumbrou o sol, te serve de experiência para você encarar as próximas tempestades e saber que depois Deus fará brilhar o sol sobre a sua vida. Então pensem, a calamidade faz parte das nossas vidas. Fez parte da vida de Moisés, fez parte da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, fez parte da vida de Davi, fez parte da vida de Paulo e fez parte da vida de Jesus. Jesus chegou lá antes de ir para a cruz e falou: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas não, a missão dele era aquela, para chegar em algo maior, para chegar na salvação das nossas almas, da minha alma e da sua alma hoje. Salvação essa pela qual a gente não pagou e salvação a qual a gente não merece. A gente tem pela graça. Então, se você estiver passando por calamidade hoje, se você estiver passando por aperto, eu queria muito que você descansasse hoje e olhasse, sentisse que a tua calamidade não é a pior calamidade do mundo e se colocasse debaixo da proteção do Senhor, clamasse a Ele, orasse para Ele, porque Ele vai trazer o refrigério para a tua vida, Ele vai trazer o livramento, Ele vai trazer a restauração e Ele vai trazer a verdade à tona. Ele sempre fez isso e Ele sempre vai continuar fazendo. Ele só não vai fazer mais isso depois que a gente morrer na nossa vida, né? Daí não vai acontecer mais. Enquanto a gente estiver vivo aqui, isso vai acontecer. Enquanto a gente estiver vivo, não vai deixar de ter sol e chuva, noite e dia, e não vai deixar de ter também tribulações e dias felizes. Isso a gente tem que preparar no nosso coração, guardar nossa fé e fazer como o Davi. É um bom exemplo. Os homens da Bíblia foram deixados ali para isso. Quando alguém falar para você que pediu para morrer depressivo dentro de uma caverna. E aí veja, se esses que falam só em vitória são melhores do que esses homens da Bíblia que foram deixados como exemplos para nós. Porque quando a gente olha esses
que dizem que você só vai ser rico, só vai ter sucesso, só vai ter vitória, na primeira derrota que você tiver, você vai se achar inadequado. E não foi assim que aconteceu na vida dos homens de Deus. Eles tiveram muitas lutas, como eu tenho, e como você tem, e como ainda teremos até o fim de nossas vidas. Mas o nosso Deus é o que nos dá força para lutar e é o que nos dá a vitória no fim. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia. É por aí.